Bom dia para você que está chegando comigo, amigos do canal Gol TV. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações para deixar você super bem informado. Então já peço para você que está chegando comigo, por gentileza, para você deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente, é importante demais para o nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias para você ficar super bem informado. De domingo a domingo você está super bem informado aqui na Gol TV. Então, ó, já tá chegando? Já deixa o like, inscreva-se. Importantíssimo você deixar aí o seu comentário. Por que o comentário? Porque a partir de agora, nos primeiros minutos do vídeo, a gente vai ler vocês aqui no vídeo, mandar aquele abraço. Caso você queira que mande um abraço, deixa nos comentários. Então é importante você, além de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, você deixar o seu comentário no início e no final do vídeo, tá bom? Que a gente vai mandar aquele abraço mais do que especial pra você. E um recado rápido, tá? Se você tem uma empresa, tem um produto e quer que a gente anuncie aqui na Gol TV, entre em contato com a gente nos canais que estão na descrição desse vídeo. Então, se você tem um produto, uma empresa, quer que a gente divulgue, enfim, né, quer fazer uma parceria, entre em contato com a gente. Os contatos estão na descrição aí do vídeo, tá bom? Vamos ler a galera? O Emanuel Silva botou aqui, ó. Acho uma burrice financeira, Jonas, trazer o Alejo Veliz agora. Por quê? O cara tá se valorizando e se ele chegar em uma final, o passe dele valoriza mais. Corre até o risco dele nem jogar com o Rogério, chamando o Rogério de Rogério. Por outro lado, o Bahia precisa muito de um camisa 9, porque tirando o Del, o resto pode jogar na lata do lixo. E, sinceramente, o Rogério vai piorar o cara. Então, pelo contexto, eu acho uma burrice, a não ser que demita o Rogério amanhã e traga um cara bom. Abraço pra você, Manuel Silva. Tamo junto. O Magno Cirqueira, ele bota: Jonas, se tiver que pagar pra disputar jogador, esqueça, o Grupo City não vai brigar com o São Paulo. Falando sobre a situação do jogador ex-Vasco da Gama, o Evander, que quer voltar para o futebol brasileiro. Beleza? Caio Alexandre já era, pode ir embora, só toquinho pro lado. E resenha pós-jogo, tá colocando aqui o Robson Leão e o Fernando Jesus, ele bota aqui, ó. Aí hoje assisti o jogo do Girona e foi rebaixado pra segunda divisão. É sobre isso que eu vou falar aqui agora, meus amigos. De que, e tem aqui uma outra mensagem aqui do Magno Cirqueira, que tá sempre acompanhando a gente. Abraço pra você, Magno. Ele botou aqui: Jonas, jogadores livres do mercado, Lewandowski, Fabinho, ó, Fabinho tá indo pra Copa, Thiago Silva, Dybala, Memphis, Alaba. Será que o Grupo City não tá de olho nesses reforços para o Bahia? Vai ter torcedor sonhando com isso, coitado. Cara, desses aí, acho que não vem ninguém, tá? Pra começar. Mas desses aí, pegando dois, porra, um Lewandowski seria foda, né? O Thiago Silva a gente viu aí no Fluminense, cara, já não é mais a mesma coisa, não. Memphis, fora de cogitação. Dybala, Alaba, cara, esquece. Isso não é a característica do Grupo City, tá? Não é a característica do Grupo City. O Grupo City não vai fazer esse tipo aí de movimento, muito difícil, tá? Muito difícil ele fazer esse tipo aí de movimento. O assunto que eu quero trazer pra vocês aqui hoje, primeiramente, é que hoje tem jogo. Hoje tem jogo, é um jogo extremamente difícil. O Rogério Ceni trabalhou a equipe durante essa semana com uma mudança total de postura desse Bahia. O Rogério Ceni está tentando, além de fazer mudanças significativas em posicionamentos, ele está tentando mudar o psicológico, porque já foi constatado que o psicológico dos jogadores do Bahia está, né, completamente abalado. Os jogadores não sabem mais de onde tirar para fazer as coisas acontecerem. E como que isso tem que mudar? Como isso pode mudar? Ou o Rogério Ceni vai precisar fazer uma mágica, ou se não, ele vai ter que sair e trazer um treinador com outro discurso, com uma outra pegada, faz parte também do processo isso, né? Ou se não, os jogadores vão ter que tomar vergonha na cara. E vou dizer outra parada: se entrar em campo hoje contra o Curitiba, da mesma forma que jogou nas outras partidas em casa e fora, vai ser goleado. Se o Bahia entrar em campo hoje, 8 horas da noite, a gente vai acompanhar, vai ter pós-jogo aqui. Se entrar hoje, com a mesma postura das últimas partidas, vai tomar-lhe uma pancada, porque o Curitiba tá jogando certinho. E tem uma provável escalação, né? Aí você olha a provável escalação, aí você vê, cara, como tirar algo desse elenco a mais, né? Como tirar algo a mais desse elenco? Olha a provável escalação aí do Bahia. Léo Vieira. Ó, sejamos justos, tá? O Léo Vieira chegou fazendo defesas, passando as seguranças, já tem uns 3 ou 4 jogos que tá tomando gol bobo, tá errando saída com o pé.
Então nós temos que ser justos. Da mesma forma que a gente elogia, a gente tem que criticar também. E na moral mesmo. Os últimos jogos dele aqui, meu Deus do céu. Tá? Gilberto, que eu acho que já foi também pro Gilberto. Eu acho que o Gilberto, o ciclo dele tem que ser terminado. Cara, o elenco do Bahia, ele tem que ter uma reformulação. Se quiser manter o Rogério Ceni, o elenco do Bahia tem que ter uma reformulação gigantesca, enorme. Enorme. Porque Léo Vieira é um bom reserva, tá? Gilberto, o ciclo dele pra mim acabou. David Duarte, um bom reserva. Canu, um bom reserva. O Ramos Mingo também deixou de jogar bola. Iago Borducci, um bom reserva. Ou nem isso. Azevedo, bom reserva. O Jean Lucas parou de jogar. Everton Ribeiro, sozinho, não consegue fazer nada. Essa é a provável escalação do Bahia para enfrentar o Curitiba hoje. Kiko Oliveira ou Ademir? Aí você tem que ficar na dúvida entre o Kiko Oliveira e o Ademir. E o Rogério Ceni está na dúvida entre o Eric Pulga e também o Sanabria. E lá na frente o William José. Cara, evidentemente não é um time para ser eliminado pelo Remo. Não é um time para ser eliminado pelo Rings. Mas o time do Bahia é fraquíssimo, mano. O time do Bahia é muito fraco. É muito fraco. Porque ficou escorado naquela parada aí ficou escorado naquilo de trio de ouro, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Caio Alexandre. Passou, gente. Já foi. O Caio Alexandre não consegue tocar 2 passos pro lado. O Jean Lucas, ele não consegue, como eu posso dizer, ele não consegue correr 3 metros sem botar a língua para fora. O William José é um ex-jogador em atividade. 10 anos de Europa, um ex-jogador em atividade. Aí o cara que trouxeram para poder brigar com o William José foi o Everaldo. Aí fica difícil. Mas o Bahia precisa entrar hoje com cautela, com tranquilidade e mudar a postura. Porque jogar no Couto Pereira está sendo para poucos. Jogar lá no Couto Pereira está sendo extremamente difícil. O Curitiba está jogando bem, tem algumas peças ali que precisam ter cuidado. Tá? Tem um meio-campo, Josué é o nome dele, o meio-campo. De olho nesse cara. Eu não sei se ele é o camisa 10, mas ele joga na posição de camisa 10, o Josué. Cara, que jogador diferente. Já tem 29 anos, eu acho. Deixa eu ver aqui quantos anos que tem o Josué lá do Curitiba. Cara, o que esse cara tá jogando esse ano é brincadeira. Eu vou botar aqui no Transfer Market, ó. Olho nesse cara. Ele tem... Cadê? 35 anos, cara. Eu não sabia. 35 anos. Ele é português, o Josué. Português de 35 anos. Tá no Curitiba desde 2024. O contrato dele vai acabar agora no final de 2026. 35 anos, né? Enfim, mas, cara, é um cara que joga muito rebuscado, joga muito bem, já passou por várias seleções de base, sub-18, sub-19, sub-20, sub-21, e foi convocado 4 vezes para a seleção de Portugal. E tem eu não o conhecia, tá? Eu não tô sendo aqui hipócrita, eu não o conhecia. Mas ele ele foi criado no Porto. Aí do Porto ele foi jogar na Turquia, emprestado para Bursaspor, jogou no Braga, jogou no Galatasaray, e aí depois ele foi para o futebol do Irã, passou lá pelo futebol polonês, no Legia Varsóvia, até chegar na equipe do Curitiba. É um cara muito experiente. Eu achava, pelo que eu tô vendo ele jogar, pela vitalidade dele, eu tô achando que ele tinha até menos idade, mas não, cara, ele tem 35 anos. Olha os números dele pelo Curitiba nessa temporada, tá? Aliás, desde a passagem dele, foram 80 jogos, 10 gols e 15 assistências. Tá aí ele. E na passagem pelo Legia Varsóvia, que foi o último time dele, foram 130 jogos, 29 gols, 35 assistências. Os últimos jogos dele que eu vi, cara, jogando muito bem, então tem que ficar de olho nesse jogador da equipe do Curitiba. Tá bom? Mas o Bahia tem que fazer o seu papel. Já trouxe aqui pra vocês a provável escalação do Tricolor. Não tem muito o que fazer, é o elenco que tem. Jonas, quais as mudanças que você faria nesse time? Cara, eu não entraria com o Eric Pulga. Eu acho que ele precisa pegar um banquinho pro Sanabria. Eu acho que chegou o momento do Sanabria ele ter uma sequência, né? O Azevedo ali na lateral direita, o Gilberto, o Azevedo ele foi pra volante. Não vai mudar muita coisa, até porque o Eric tá suspenso. E a grande questão é o William José e Everaldo. Embola os dois e joga fora. Bota o Del pra jogar, cara. Só que o Bahia, o Grupo City, está com medo de queimar o garoto. Eu entendo também. Porque, torcedor, eu sou torcedor igual a vocês. Se botar o Del, ele jogar mal, 1, 2, 3, 4 jogos, cara, a própria torcida vai falar, peladeiro, vai criticar o moleque. Aí sabe o que faz com o valor dele? Faz assim, ó. Então o Grupo City também pensa nisso, ó. Na bufunfa, na valorização, para manter
né, a fama do atleta de promessa, de jogador, para que a multa dele continue elevada e quando for vender, se for vender, vender por um valor bem relevante, tá, meus amigos? Mas, jogo importante, e esse jogo, ele passa a ser ainda mais importante porque as duas equipes estão praticamente coladas, eu vou botar aqui junto, na tabela do Campeonato Brasileiro, só para vocês verem, ó, se o Coritiba vencer o Bahia, o Coritiba passa o Bahia, tá aqui, ó, Flamengo em primeiro, aliás, Palmeiras em primeiro, amassou o Flamengo, hein? Palmeiras em segundo, Fluminense em terceiro, Atlético Paranaense em quarto, São Paulo em quinto, tá? Então, fechou. Então, nesse momento, o Bahia tá na Sul-Americana, beleza? Sexto, Bragantino, sétimo, Bahia, oitavo, Curitiba, nono, Cruzeiro. Então, o Curitiba tá com os mesmos 23 pontos do tricolor baiano. A grande questão é que o Bahia tem um jogo a menos, tá? Tem um jogo a menos. Mas, olha só pra você ter uma ideia, meus amigos. O Grêmio, tá? O Bahia tá com 23 pontos. 23 pontos. O Grêmio não, ó. O Vasco da Gama, olha que perigo. O Vasco da Gama tá na 15ª colocação. Tem 20 pontos. O Vasco. Tá na 15ª colocação. A duas colocações da zona de rebaixamento onde está o Santos hoje. Então, do Vasco que tá com 20 pontos, Vasco, Grêmio, Inter, Vitória, Atlético Mineiro, Botafogo, Cruzeiro e Curitiba, todos eles podem chegar aos mesmos 23 pontos do Bahia. Então, se o Bahia ele tomar uma taca, uma porrada do Curitiba hoje, você pode ter certeza absoluta que alguns times podem passar, né? Aliás, vamos ver aqui, desses times aqui, quem já jogou, né? Atlético Mineiro jogou ontem, então não vai mudar muita coisa. Corinthians também já jogou ontem. Grêmio, todo mundo já jogou ontem, né? Só tem esse jogo hoje do Bahia, então não vai mudar muita coisa, tá? Então o único que pode passar efetivamente o Bahia vai ser o Curitiba, porque todo mundo jogou ontem, né? O Grêmio venceu, né? Então por isso que o Grêmio tá com 21 pontos, Cruzeiro venceu também a Chapecoense, enfim. E olha o Atlético Paranaense, tá, rapaziada? Foi lá no Mangueirão, venceu a equipe do Remo, entrou no G4, com investimento muito menor do que foi feito no Bahia. E com Viveiros. Quantas vezes nós falamos do Viveiros aqui? Quantas vezes estava barato, o jogador estava barato. Quantas vezes nós batemos na tecla, cara, o Viveiros é um bom atacante. Sabe quantos gols ele fez ontem? 2 gols. 2 gols. E assume a artilharia do Campeonato Brasileiro. É inacreditável, né? Tem gente que ou é muito burro ou é muito surdo, né? Todo respeito, tá, os surdos, né? Que são pessoas especiais, enfim, maravilhosas, mas parece que a galera lá do Grupo City e do Bahia também tá com esse probleminha aí de audição. Deixa o like, inscreva-se aqui na Gol, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Vídeos todos os dias pra você ficar super bem informado aqui na Gol TV. Sou Jonas Stelman, essa é a Gol, saudações, tamo junto, valeu!